Boa noite, estamos iniciando mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Esta é uma promoção do jornal Folha de São Paulo, da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e do SESC, Serviço Social do Comércio. Nós estamos transmitindo ao vivo, a partir do Teatro da PUC em São Paulo, do TUCA, Teatro da Universidade Católica, e esta é uma produção e transmissão da TV PUC. Na noite de hoje, nós vamos conversar nos Diálogos Impertinentes sobre o tema O Prazer. E os nossos dialogadores são Ed Mota, que é cantor, compositor, arranjador e músico. No início foi pesquisador do rock, né? Foi vocalista de banda de hard rock, escreveu em fanzines de música negra, foi dublê de DJ, né? Aquilo que está no seu site, na internet, tendo inclusive organizado uma semana de soul e funk no Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro. Seu primeiro disco solo, que foi Um Contrato com Deus, deu origem ao que o próprio Ed Mota chama de MPB-RH, que é música popular brasileira com harmonia rica. Depois Ed Mota foi viver em Nova York e ao voltar, né, ficou um ano em Nova York, fez turnê pelo Brasil, Estados Unidos, Itália, Argentina, França. Além da divulgação do seu mais recente disco, que é Manual Prático para Festas, Bailes e Afins, Ed Mota tem se dedicado, como bom gourmand e gourmet que é, também à degustação sofisticada de vinhos, né, em busca do prazer também nos vinhos. Para conversar sobre o prazer com Ed Mota, nós temos conosco Lídia Aratangi, que é psicóloga e bióloga formada pela Universidade de São Paulo. Durante 15 anos trabalhou na área de genética humana, tendo inclusive publicado 26 livros didáticos de biologia, alguns em parceria. A partir de 1968, Lídia passou a lecionar na PUC São Paulo, da qual foi diretora da Faculdade de Psicologia entre 1981 e 1984. E desde 1975, Lídia Aratangi se dedica à psicoterapia, especialmente a de casais e famílias. Lídia é representante da comunidade acadêmica no Conselho Estadual de Entorpecentes do Estado de São Paulo e assessora do Ministério da Educação na área de cultura do jovem e do adolescente. É autora, entre outros livros, de Doces Venenos, Conversas e Desconversas sobre Drogas, pela Olho d'Água, em 1991, e Sexualidade, a Difícil Arte do Encontro, pela editora Ática, em 1996. Essa conversa sobre o prazer com Ed Mota e Lídia Aratangi terá a mediação de Mário Vitor Santos, que é repórter especial do jornal Folha de São Paulo, e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Queria começar, Lídia, com você perguntando o seguinte: estivesse você no paraíso e a você fosse feita a oferta que a serpente fez, você comeria o fruto? Sabendo tudo que vinha com ele? Exatamente. Tendo como alternativa aquele Éden, comia. Ed, tu comerias do fruto porque ele era proibido ou porque era fruto? Olha, isso é uma coisa curiosa. O proibido tem sempre um sabor O velho chavão do proibido tem um sabor de quero mais, tem sempre mais gostoso, né? Acho que eu comeria sim, comeria sem pensar. E não é pecado, Lídia? Ali não aparece a ideia de prazer ligado ao pecado? O pecado acho que veio depois, né? A ideia do pecado veio depois de ter comido essa... Na hora da oferta, eu acho que isso não estava em pauta, né? Acho que isso não era o pano de fundo, não. E acho que além desta coisa do proibido, acho que tinha uma coisa de desafio nessa oferta deste fruto, alguma coisa não desvendada, alguma coisa a ser conhecida ainda. Acho que me atrairia por aí. Então, o que no proibido pode atrair? Qual é o prazer, Ed, que você acha que existe no proibido? Isso até é uma coisa curiosa, por exemplo, eu sou gordo, né? E não existe coisa mais proibitiva, por exemplo, que um tablete de manteiga numa mesa com uma bisnaga, né? Então, o proibido e o perigoso tem uma relação um pouco estreita com o prazer, assim, um prazer quase mórbido, mas não é uma coisa muito consciente. Isso é uma coisa que se fala muito, poxa, mas você não está vendo que isso está te prejudicando e tal, mas fica sempre aquela a curiosidade e o prazer sempre no plano máximo, assim, né? E tem uma outra encrenca aí, que é assim, o prazer, seja da bisnaga com manteiga, seja da mordida da maçã, o prazer é ali, direto, né, imediato, contingente.
E aquelas consequências nefastas que vão te fazer mal, que pecado, que punição, que não sei o quê, não é agora, né? Aquilo é depois. Eu acho que a gente tem um pouco a sensação de não ter muito compromisso com a gente num outro momento, sabe como é? Eu sou eu agora aqui sentada, aqui, falando, ouvindo. Eu não sei se aquela que eu vou ser amanhã, pensando no que eu falei hoje, e falei besteira, parece que não sou eu, né? Eu não tenho um compromisso com ela. Então, uma coisa é aquele que está diante da bisnaga quentinha e da manteiga. Outra coisa é aquele outro que depois vai subir na balança, ou que vai ter colesterol não sei o quê, não é? E como é que você vê, então, a coisa de toda essa geração, saúde, essa visão que a gente tem hoje de... Porque eu acho que isso é uma coisa bem recente, assim, essa visão da saúde, não só da alimentação, mas de praticar esportes e tal. Isso é uma coisa que, para mim, me parece uma coisa relativamente recente. Principalmente, né, com essa conotação. Com a conotação da saúde, né? Uma obrigação, de repente, tem aí um compromisso com isso. Acho que a gente tem uma maneira muito ambígua de lidar com o prazer, né, do modo geral. Ao mesmo tempo que tem assim, um incentivo danado para o prazer, você vê qualquer propaganda, você pega uma revista, a parte mais sedutora, em geral, são aquelas propagandas, chamando para uma coisa prazerosa mesmo, imediata. E, por outro lado, eu acho que tem uma certa conotação de que se é tão bom, ou faz mal ou é pecado, né? De algum jeito você tem que pagar ou é ilegal. O prazeroso. Que é o sinônimo, o equivalente do pecado. Né? A transgressão, acho que pode ser pela lei ou pela... Acho que o que vocês estão falando quase que me empurra a uma questão relativa à ética. Se o prazer, talvez até ele traga em si uma lógica tão imediatista, como entraria a ética nesse sentido de que talvez o prazer devesse ser mediado por alguma reflexão a respeito do futuro? O que você acha, Ed? Isso é uma coisa difícil. Eu tento pensar bastante no... Eu digo assim, o roubo, um político ou um determinado administrador público, será que é evidente que ele tem um enorme prazer, um gozo irrefreado na hora de exercer algum tipo de, vamos dizer assim, para usar uma palavra chula, maracutaia. É um enorme... Acho que existe um desfrute muito grande dessa pessoa ao fazer isso, nesse momento. No entanto, talvez ele devesse levar em consideração outros planos na hora da tomada de decisões. Você acha, Ed, que o prazer tem que ter limites éticos, sociais, por exemplo? Eu acho que nesse caso eu não consigo enxergar claramente se tem uma posição sádica, assim, porque isso é um fato, né? Ou se tem uma coisa, enfim, de um prazer egoísta, realmente, que é o sádico, a gente pode dizer que é um adepto do prazer de uma maneira totalmente egoísta, né? Então é isso que eu queria puxar com a Lídia, que era uma questão que ia engatilhar. Existe prazer não egoísta? Eu acho que até sim, eu acho que... Quer dizer, acaba refletindo de volta de alguma maneira. Acho que o prazer da maracutaia, por exemplo, não está na maracutaia. Está no proveito que ele tirará da maracutaia em algum momento. E eu não sei se a questão ética está diretamente ligada ao prazer, mas está ligado a quem está envolvido com isso e quem é que está pagando pelo teu prazer. Acho que quando você coloca a questão a nível do problema do político, o que entra é isto. Acho que o limite do teu prazer é quando você começa a fazer a conta ir para o outro. Então, a questão não é ser egoísta ou não. Eu acho que o que tem aí no caso da maracutaia é uma total alienação com relação ao outro. Né? Então, mas eu vou insistir nesse ponto. Não estou nem aí. Você acha que existe prazer não egoísta? Em outras palavras, mesmo quando eu digo eu te dou prazer, te dar prazer me dá prazer, tal como Rita Lee cantou numa das suas músicas, existe um prazer que possa não ser egoísta? No humano é complicado, né? Porque, afinal de contas, acho que assim, este é o princípio que rege a vida, limitado pelo princípio da realidade.
Mas aí a gente tem que ampliar muito este conceito do egoísmo até, né? Porque até o servir a Deus pode ser um prazer que reflete no próprio indivíduo. O prazer de cantar bem, e o prazer de escrever bem, e o prazer de falar bem, tem a ver também com ser bem ouvido, e ser bem lido, e ser bem falado. Ed, por que você canta? Por que eu canto? Olha, no começo era para não frequentar o colégio, né? Que era um grande prazer. Era um grande prazer faltar à escola. Ui, maravilhoso, né? É um prazer mais uma vez, do perigo. Não, será que vai acontecer? Será que... Desafio. Do desafio. Acho que o cantar para mim sempre foi a música em geral, né? Um prazer assim inexplicável, né? Uma coisa de até assim quase que missionária, assim, sabe? Eu tenho a minha missão é a minha música e tal, né? Então, engraçado que vocês estão falando de uma coisa que me veio uma outra coisa em relação a prazer, que é o prazer da irresponsabilidade, que é um prazer engraçado, né? Que é aquele prazer, por exemplo, eu tenho um encontro com você às 10 horas da manhã e eu fiquei dormindo. Isso parece que aquele sono ele é mais profundo, né? Ele é mais... né? Ele é mais... Faltar é decisivamente estar de férias. Hoje mesmo eu tive uma situação parecida. Tinha uma pessoa me esperando aqui 1 hora, eu cheguei ainda há pouco. Mas liguei. Mas eu adoro aquele assim, aí acorda 8 da manhã, depois não consegue dormir de novo, mas tem aquela ilusão de um prazer. Será que você não está falando do prazer da liberdade? Da liberdade. Né? Acho que a irresponsabilidade é uma das roupagens que isso pode tomar. Mas... Aquela frase, juízo e divirta-se, ela faz sentido? Juízo e divirta-se. Olha, sem dúvida o juízo é uma limitação para o divirta-se, mas eu não sei se é possível. Será possível um divirta-se sem limites? Né? Seja colocado pelo juízo, seja colocado pela realidade, seja colocado pelo outro, que de alguma maneira breca, né? Acho que não tem divirta-se sem limites. Que seja o do juízo, pelo menos é um interno, pode me dar uma certa ilusão de liberdade, se sou eu mesma que estou fazendo minhas escolhas, pelo meu juízo. Ed, quando você canta, você tem prazer com música, você tendo uma plateia para cantar, o prazer é o mesmo do que aquele quando você canta ou faz música para você, ou com você? Olha, isso acho que tem as duas coisas. Tem o prazer do leonino, que é o meu caso, o prazer do egocêntrico, né? Está aqui agora dando essa entrevista, tá entendendo? Então, assim, o prazer do exibicionista e tal. E o prazer da música, do lado mais intelectual da música, de uma coisa que você concebeu, que as pessoas estão entendendo, enfim. Então, acho que é por aí. Mas eu nunca uso da coisa de, não, eu canto somente para a audiência, porque a arte não foi feita para agradar o tempo inteiro, né? A arte não foi feita para ser agradável o tempo inteiro, né? Até para ser provocativa e provocar um certo desconforto, para levar o outro a pensar. Né? Lídia, qual a sua experiência? O que você identifica como sendo a situação mais prazerosa para o ser humano? Existe algo que as pessoas tendem a relatar como sendo o ápice do prazer? Você quer dizer, assim, do lado de fora do útero materno, não Exato. é? Por que do lado de fora do útero materno? Porque parece que o prazer absoluto, total, completo, é o que a gente tem lá dentro quando não existe tempo entre o desejo e a realização do desejo. Quando você está numa situação de atendimento pleno e completo de todas as suas necessidades, talvez o prazer que a gente procure seja, de alguma maneira, uma reminiscência desse. Então, imagino que os prazeres que, de alguma forma, se aproximem disto, né, da entrega amorosa, por exemplo, ou uma coisa em que a gente pode estar do outro lado disto, né, o prazer da amamentação, por exemplo, de um bebê, né, que é uma coisa narcísica, te faz uma sensação de muito poder. E como é que nós... ter um bebê dentro do útero. Então, e como é que nós, homens, fazemos? Eu acho que precisa procurar alguns arremedos.
não é? Eu, às vezes, me pergunto mesmo, como é que fica isso de estar, de alguma maneira, um pouco mais afastado do umbigo da vida, né? No sentido de não ter uma participação tão direta e tão demorada, talvez, mais prolongada, nesses acontecimentos, tudo fulcro da vida mesmo, né? Você acha que é diferente? Da amamentação, acho que tem uma coisa Quando a Lídia aí... diz assim, o prazer da amamentação, o prazer de ter uma criança, de gerar vida, você acha que nós temos algum substitutivo como homens para isso? Olha, quer dizer... Trabalhar. Trabalhar para os dois, né? Claro, ainda tem alguns trabalhos que são colocar no trabalho uma nutritivos. maneira de ideia de criação para diferenciar dessa? Eu acho que sim, o da responsabilidade e tal. Mas existe essa responsabilidade de quem coloca também alguém, enfim, acho que... Engraçado que a gente estava falando sobre isso antes de começar. Foi. E eu acho isso de uma coragem assim absurda, né? Aquela coisa ali dentro, né? É uma coisa, realmente é um prazer, mas que tem um lado de dor, de medo também. Tem, é um pouco como, né? A gente estava falando agora mesmo, antes de começar, a gente cochichava assim, como foi que eu me meti dessa? Onde foi que eu estava com a cabeça quando eu achei que era um bom programa para terça-feira à noite estar aqui, né, publicamente falando, porque a gente podia estar batendo papo como estava no carro, como estava no camarim, mas não, assim, né, em público. E qual é o prazer que tem nisso? E acho que tem aquela coisa do desafio, tem uma certa adrenalina, né, de estar aqui, tem a coisa do inesperado, sei lá onde é que isso vai dar, não é? Então, tem esse é o passeio. Ed, você já sentiu prazer na dor dos outros? Não, eu não sou. Nunca, nem por exemplo, quando o Zagallo foi demitido? A gente combinou que não ia falar disso. Olha, você sabe que essa história de... Eu não gosto de futebol, né? E no dia no último jogo do Brasil, eu cheguei em casa, tinha voltado de Brasília e estava cozinhando, fazendo uma massa. Minha mulher, poxa, você não vinha assistir nem o último jogo? Eu falei, não, eu estou aqui na vibração, estou torcendo. Você está entendendo? Eu estou aqui... Eu quero que dê tudo certo e para mim, sinceramente, porque essa coisa de Brasil, né? Igual um monte de coisa não dá certo, o tal do futebol sempre dá certo aqui, né? Então eu falei, meu Deus do céu, os caras vão ganhar mesmo, tudo certo. Eu estava cortando, daqui a pouco, gol da França, aí depois o segundo. Aí eu fiquei triste, juro que eu fiquei triste. E olha que eu sempre falava, no avião com a banda, eu falava, não, o Brasil tinha que perder no início. Porque já perdia logo, parava com essa coisa do país não funcionar e tal. Agora, perder no fim, perder no últimozinho... mas você sabe... não, realmente, agora eu lembrei de uma coisa, que minha mulher ficou super chateada, um comentário que eu fiz, que eu falei assim, a França ganhou e tal. Aí eu disse assim, poxa, mas vamos pensar, lá na França agora, eles devem estar abrindo cada vinho, que é brincadeira. Muito imagina, melhor do que a gente estaria fazendo aqui para comemorar. O vinho que o Chirac tomou naquela noite. Você pensou? Para não falar... Chateau de Quem, 1800 alguma coisa. Pode crer. O prazer é especificamente humano? Pensando aí como bióloga, né, que é a sua formação de origem. Difícil separar, né? Porque eu fico aqui pensando, o que é que tem o prazer do humano de diferente do prazer do animal? Acho que basicamente é isso aí que o Ed falava, que lá eles iam comemorar com vinho melhor, né? Que é esse acréscimo que o simbólico traz para a sensação prazerosa, que eu acho que os animais devem ter também no seu repertório, da necessidade satisfeita, né? Então, comparar a sensação prazerosa que o animal sedento tem quando está bebendo água, com a sensação prazerosa que o humano pode ter quando abre um Chateau de Quem desse aí que você mencionou, né, eu acho que dá uma discrepância tão grande que a gente até hesita de chamar pelo mesmo nome. Então, a gente chama de satisfação da necessidade de um lado, chama de prazer do outro, mas tem uma raiz em comum. Né? Ed, você acha que um outro animal que não humano saberia apreciar um vinho? Saberia apreciar um vinho? Eu acho que eles têm até uma certa sensibilidade. Eu não tenho animais em casa não, mas
tem uma coisa que quando você muda de ração e tal, eles percebem, né? Eu acho que eles têm o prazer dos animais tem um lado mais sexual, não tem? Quando eu vi o cachorro... Você tem cachorro, não tem? Eu tenho. Eu vi o cachorro um cachorro. Eu lembrei daquela coisa do cachorro que quando se encontra tem aquela coisa de cheirar ali atrás e tal. Não tem essa coisa, né? Tem essa... E é assim, né? Uma coisa... Você acha que é uma coisa de gourmet aquela? Olha, eu diria até o contrário, Ed. Eu acho que assim, é a coisa do gourmet que tem ali um toquezinho... De animal. Não, pelo contrário, do sexual no sentido do sensual. Eu acho que esta coisa da sensualidade é uma prerrogativa do humano. Acho que sexo, enquanto garantia da reprodução, com certeza está em todas as espécies, inclusive no humano, mas esta coisa sensual, este prazer que transcende a satisfação da necessidade, ela é de natureza sexual. Nesse né? sentido, como origem. Seria correto avaliar que, nessa plano do humano, que há povos que têm mais prazer do que outros, ou que precisam mais de prazer do que outros? Especulo, será que os brasileiros sentem mais prazer do que os japoneses ou do que os russos? Ed, por que sentiriam? Sendo nós povos mais sensuais, tropicais, sâmbicos, como se diz. Cerveja, que negócio. Assim, o samba tem mais prazer do que um minueto de Mozart, assim, por definição. Teria? Ou num outro plano, a mesma pergunta. Sendo nós, vamos dizer, povos que talvez trabalhemos um número menor de horas do que outros povos, ou de que nos quais essa obrigação do trabalho se imponha de maneira menos autoritária do que em outros povos. Será? Acho que no Brasil se trabalha bastante, né? Com certeza. Quanto deixam, não é? Acho que o nosso problema agora é da falta do trabalho. Isso talvez tenha a ver um pouco com o clima, né? Acho que o clima influencia bastante, né? O clima deles tem uma coisa muito mais introspectiva e tal. Sim, escutar aquele inverno que dura. Que faz os criabem, sei lá, o Rachmaninoff com uma vodka e um blinizinho, né? Mas não é? Fazer pouco desse prazer? Nós podemos, Por que o acarajé com cerveja de ser mais prazeroso do que o caviar? São prazeres diferentes, né? Acho que tem um prazer meio ligado à temperatura. Tá fora. Ed, você acha que a gente pode falar em povos mais musicais, por exemplo? Fala-se muito da musicalidade profunda e diversa do norte-americano, do brasileiro. Você percorre os Estados Unidos ou o Brasil e tem uma diversidade assim, muito grande de paradigmas musicais, etc. A gente poderia falar nisso? Eu acredito que a música do Novo Mundo é a mais espontânea, é a que tem uma coisa enfim, não é uma música cerebral como é a música dos russos, só que isso não impede que essa música tenha um coração maravilhoso, né? Que você chore com temas russos, austríacos e tal, como Mozart e Grieg e essa coisa toda. Eu acho que isso é feito de uma outra maneira, é feito de uma maneira bastante cerebral, que parte de um princípio cerebral. Assim. Cerebral, assim, no sentido de ser mais elaborada, mais trabalhada, mais sofisticado, quer dizer, parte talvez da mesma coisa espontânea, que é um ritmo, uma forma de se comunicar não verbal, e só dá um tratamento mais cerebral para aquilo. Né? Eu acho que parte mais do ponto é um ponto acadêmico, assim. Acho que tem um início acadêmico da coisa. Eles têm uma formação acadêmica, né? O europeu e essa coisa toda. Agora, será que isso e pergunto mesmo, né? Não sei, pergunto como quem quer saber. Será que isso não entra nessa segunda etapa? Quer dizer, o acadêmico é o que vai trabalhar aquela coisa original, espontânea e transformar numa outra coisa. Mas entrando num segundo momento, quer dizer, você pega, sei lá, algumas transformações de música popular que ficam mais acadêmicas, por assim dizer, alguns temas populares trabalhados, sei lá, por Villa-Lobos, ou mesmo Dvořák, com música folclórica. Eles se transformam em alguma outra coisa
mais difícil de dançar, talvez, mais difícil de cantarolar, talvez, mas que nasce do mesmo lugar. Com certeza tem uma base na música, que é uma só. Mas o que eu digo do novo mundo é a coisa de você pegar um violão, você não está concebendo aqui, comecei a música em Fá sustenido, agora eu vou para o relativo menor e tal. E o pessoal compõe mesmo, pensando nessas coisas. Os eruditos... já nasce assim? Não nasce assim, mas eles são danados, né? Eles vai para aquela parte mais bonita do que todos nós, né? Então, e aí a Lídia tinha falado antes da sensualidade, por exemplo, ela citou Mozart, né? E perguntava ela para o Mário Vitor, o que é mais sensual? Dá para dizer que é mais sensual uma obra de Mozart ou um samba? Você acha que é possível falar em sensualidade maior na música não sinfônica, por exemplo, e mais na música altamente dançável, requebrável? Isso tem muita coisa envolvida, né? De repente, esse tipo de música, essa música mais introspectiva, né? Uma música que você tem que entrar, como você entra num filme, como você entra num livro. Você não lê um livro fazendo ginástica e tal. Não, assim, E a música tem essa característica que, no fundo, das artes, talvez seja a arte mais... Você está entendendo? Que fica aí, bota uma musiquinha de fundo aí pra gente enquanto a gente está comendo e tal. Uma sambinha. Né? Qualquer coisinha, bota um jazzinho aí pra gente tomar um whisky e tal. A gente janta. Então, a música tem esse papel a música popular, principalmente, que é o papel de... Olha, a gente veio aqui para se divertir. Diverte a gente aí, ou então bota de fundo para a gente comer, bater papo, entendeu? Então, eu acho que tem esse ponto. Dentro da música popular, então, naturalmente, teria dentro do que a gente conhece como sensualidade, ela seria um pouco mais sensual, né? Mas a outra música é uma música você tem que sentar, então pode ser fundo também, né? Qualquer coisa pode, né? Mas pode a gente fundo, não gosta muito. Porque aquilo ali, por natureza... Eu me pergunto como é que você sente esse tipo de coisa, quando você percebe que... Olha, sinceramente... A coisa está tornada ancilar, secundária, de fundo. Assim. A gente sente isso quase que o tempo inteiro, né? Por exemplo, só você falar musiquinha... Não é? Põe uma musiquinha aí no fundo. Bota uma musiquinha. Essa tua musiquinha nova está muito boa. Isso é uma coisa que machuca, mas você tem que se habituar, porque isso é quase que todo dia você escuta alguma coisa do gênero, né? E a coisa mesmo, por exemplo, um prazer que eu tenho enorme, eu tenho um grupo de amigos, o disco acabou de ficar pronto, você está louco para mostrar, está ali há 6 meses trabalhando naquilo, dia e noite, só vê aquilo, está pensando que está todo mundo escutando cada detalhe daquilo, né? Sim. Então você coloca na segunda música, começa um papo. Não, você sabe que essa semana Deus. Não, e é uma coisa inacreditável, porque você quer aquela audiência da música erudita, né? Claro, da música. E no fundo, quando você pensa assim, você vai num concerto e tal, né? Tem também muito um lado, um show-off, assim, de estar no concerto. Né? É uma coisa de, poxa, é uma coisa elegante, estar no concerto e tal. Vai para ser visto, não vai para ouvir. E na verdade está lá vendo, aí que nem aquelas coisas que as pessoas falam assim, engraçado, só a música traz isso, né? Tem gente que acha maravilhoso, eu sinceramente não acho. Mas isso é uma discussão, aquela coisa, assiste um concerto e você sabe que isso me levou para uma outra coisa, me levou para um outro lugar, e a música não tem que levar para lugar nenhum, porque no fundo é para levar também, mas no fundo o músico não faz a música para isso. Não faz para te levar a lugar nenhum. Faz para você enxergar os coloridos ali dos divertimentos. E se for para ter, eu acho que é uma experiência emocional mesmo. Isso. Né? Agora, Lídia, você acha que existe prazer não erótico? Não, eu acho que você está fazendo o que seria para mim um jogo de palavras. Quer dizer, o prazer é necessariamente uma erotização. Sempre. Eu acho que sim, quer dizer, esse prazer da música por definição, quer dizer, a palavra... Qual é o prazer que você sente ao ouvir a missa de Requiem, do Mozart? Não é? É um prazer, quer dizer, eu acho que isso é a posição psicanalítica, tudo aquilo que transcende o biológico, a pura satisfação da necessidade biológica, isso que sobra, né, não tem outro nome, chama Eros. Até assim, na origem disso, quer dizer, a criança sendo amamentada no seio da mãe, além dela estar tendo a sua fome saciada, está tendo um monte de estimulações ali que transcendem aqueles substrato biológico que está sendo envolvido ali. Essa sobra
essa sobra é o erótico. Então, isso a gente tem, quando ouve aquela música e sobra coisa, transborda, e isso é o erótico, isso é o prazer. Então, acho que não dá para dizer que tem um prazer ou que é ascético. Homem, eu acho que até o prazer de você tomar um banho, né? Estou pensando no ascético, no limpinho, na origem da palavra, ainda assim é com certeza... Torturar alguém. O sádico, pode ser, o sádico pode ser chamado de erótico? Pode, não temos que botar uma conotação ética aí, é um prazer muito sem vergonha, é um prazer extremamente condenável, ele, à luz da moral, com certeza tem que ser condenado, mas evidentemente é um prazer erótico. Mas parece que de vez em quando há uma certa banalização dessa ideia de prazer. Você encontra alguém, ou ele é apresentado, isso aí, muito prazer. O que você acha que tem por trás dessa fase? Muito prazer. Aliás, dita alguém com quem você acabou de ter um contato. Esperança, talvez. Olha meu cartão aqui, me liga, quero te vender alguma coisa, contrata meu show, pelo amor de Deus. É isso, muito prazer, né? O prazer que eu terei um dia. Acho que é da convivência, né? Da convivência sociável, né? do ser humano. Assim como uma coisa curiosa, a gente está falando dessa coisa do prazer, né? E tem um quê de hipocrisia, essa coisa né? E o que você acha da coisa da festa? E o convívio numa festa, essa coisa de... Você nunca pode abordar um assunto tão desagradável assim. Sim, nem muito pessoal também. Nem muito pessoal, tem que ficar aquela coisa meio fútil. A coreografia está definida antes, para ficar assim, né? Como é que... Até onde pode ficar ir. Para cima, né? Para cima. Para cima, Como é que é? Como é que é isso, né? Não tem isso com a música também? A turma não veio te dizer que tem que na música cima. Todo. Esse teu último disquinho está muito para cima, tá bom? Então, você fez a música, desculpe, Mário Vitor, só para completar essa questão. Você fez o disco, música para bailes, festas e afins. Para essas festas para cima. Né? Então, o que é esse afins? De qual afins você estava falando? O afins, olha, você sabia que o título era uma coisa assim, manual prático para festas, churrascos e aniversários, era uma coisa assim. Era qualquer coisa nesse gênero, assim, de aniversário, churrasco, baile de debutante. Isso, mas já que andam fazendo este uso, não é? Vamos assumi-lo e ver até onde isso vai. Vamos pegar esse uso e enxergar por uma ótica, pelo menos, interessante, né? Vamos dar um tom chique a essa banalização, né? Como cantor e compositor, você é uma pessoa que produz algo para ser consumido ou apreciado. Como crítico de vinhos, saboreador de vinhos, você é uma pessoa que consome algo produzido por outrem e até emite juízos a respeito que vão influenciar a opinião das outras pessoas. Onde você sente mais prazer? No bem-intencionado compositor ou no chato que vai criticar a obra dos outros? Não, você sabe que a minha linha editorial, posso dizer assim, do que eu escrevo sobre vinhos, eu tento catar o que eu acho interessante. O que eu não gosto, eu não só evito de falar, enfim... Então... Você é um crítico a favor. Um crítico a favor, aquele crítico... Não sou em cima do muro, simplesmente... Fala do que gosta. Fala do que eu gosto. Eu acho que devia ser mais ou menos por aí, porque tem tanta gente especialista naquilo, assim, vamos supor, em música. Quem dera que o sujeito que vai escrever sobre os Rolling Stones, por exemplo, fosse realmente aquela pessoa que gosta, que tem uma vivência dentro daquilo. E não se colocar sei lá, o crítico que escreve sobre música erudita, vai escrever sobre Rolling Stones e vice-versa. Então, assim, eu tenho uma posição para cima, você tá entendendo? Na coisa da coluna, porque... E na coisa da música, você já teve vontade de trocar a sua plateia? Porque ela não estava te dando prazer? Como o João Gilberto, de vez por outra, parece que tem? Olha, eu já senti sim, com certeza que sim. Isso é uma coisa delicada, mas eu já senti sim. Já, quando eu gravei um disco que chama-se Entre Ouça, antes de viajar para os Estados Unidos, por exemplo, esse disco, agora falando em números, né, aquela coisa bem americana, né? Esse disco vendeu 170 mil cópias, meu último disco. E o Entre Ouça, que é um disco que está fora de catálogo, então um disco
que eu tinha um carinho todo especial, que eu gravei com equipamentos antigos e tal, vendeu na época, assim, no mesmo período desse, 3 mil cópias. Então eu senti uma mágoa muito grande, porque eu tinha colocado ali uma carga enorme de coisas e tal. E percebia na audiência que as pessoas, enfim, tem uma minoria mas assim, o grande público não queria aquilo. Isso é uma coisa curiosa. Essa coisa, por exemplo, você faz uma entrevista na televisão, no dia seguinte tem 30 e-mails lá no meu site. Se eu passo uma semana sem aparecer na televisão, aparecem 3. Sim, e esses que tem, quando você apareceu na televisão, eu não sei a sua experiência, mas a minha, em geral, é assim. Vi você na televisão outro dia. Sobre o que eu estava falando? Não me lembro, mas você estava com um blazer lindo. Isso. Então, isso é de matar. Que é aquela coisa que a gente... talvez o europeu tem uma relação assim, eles são mais céticos, assim, com tudo, né? São mais... então, a gente tem essa relação assim, não, que barato, que gracinha. É muito prazer, né? Eu recebo muito assim, oi, quem está escrevendo é meu pai, eu tenho 5 anos, manda um e-mail para mim, aí leio e fala, por que você não vai responder? Pô, não dá tempo, entende? Não dá tempo de parar para responder todas essas coisas assim. Numa boa, eu fico contente e tal, tudo bem, mas... Então, quando o Mário Vitor pergunta, né, disso, pro Ed Mota se ele trocaria a plateia, ele disse que sim, né, para ter maior prazer com o outro, né, que você quer fazer uma coisa para cima. E eu queria levantar com a Lídia uma questão que é, qual é o prazer do psicoterapeuta, do psicólogo? Eu acho que nesse trabalho de terapia de casais, terapia de família, principalmente, que a gente está lidando com a dinâmica dos afetos, e que fica muito claro a essas alturas da vida profissional que eu não sei resolver problema dos outros, né? Eu fico aí, mal e mal, tentando resolver os meus. Mas que a função da gente não é resolver os problemas dos outros. Isso o amigo faz muito melhor do que o terapeuta. Acho que a função do terapeuta é ajudar a elucidar o conflito, ajudar o outro a entender as forças que estão por trás daquela encrenca, aquela repetitiva, rotineira. Por que não se resolve? O que tem ali? E eu acho que aí tem, assim, alguns prazeres. Um é um prazer do desvendar, né? O prazer, acho que, do detetive, de ajudar a descobrir o que ninguém viu, que está lá esperando para ser desvelado. E eu acho que o outro, uma coisa que me alimenta muito, é que eu ainda não parei de ficar perplexa diante do ser humano e principalmente diante da relação amorosa. É uma caixinha de surpresa. Cada casal que me aparece ali, eu cada vez sei menos sobre o que é que faz o prazer, né, de um casal, de estar juntos e esse descobrir o que é que tem ali e as surpresas que o ser humano tem para revelar para a gente. Eu ainda não consegui ficar meio blasé com isso, não, eu fico absolutamente perplexa a cada vez e acho que isto é muito prazeroso. A Lídia escreve muita coisa, depois até quero voltar nesse tema com ela. Pegando esse gancho, você tem mais prazer em ver ou em ouvir? Em ver ou ouvir? Olha, eu sou um observador, mas, como tinha falado antes, um leonino, um egocêntrico desvairado, né? Então, quer falar, quer gritar, quer aparecer e tal, né? Mas gosto de aprender, gosto de ouvir, gosto de... Engraçado, eu não sou um leonino 100%, assim, aquele que só quer falar, né? Aquele que só quer a luz e tal, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir, eu gosto de pesquisar, eu sou uma pessoa que estou sempre pesquisando, que estou sempre lendo. Lídia, por que escrever, hein? Porque uma bióloga escreve livros didáticos, tem um certo sentido, nos 26 que você escreveu. Mas depois você passou para muitos livros sobre sexualidade, sobre convivência, sobre drogas. Por quê? Olha, eu acho que é porque é inevitável, viu? Porque nem é muito uma escolha. O primeiro dessa outra série que eu escrevi, na verdade, eu escrevi para poder parar de dar um curso que eu estava dando todo ano, anos, e por mais que aquilo se renovasse, já estava começando a cansar, mas aí eu achei melhor, para poder me despedir mesmo desse curso, escrever o livro, né, que tinha a ver com o curso.
E daí ficou uma coisa obrigatória. Realmente tenho um enorme prazer em escrever. Acho que tem um lado que é diferente do trabalho do terapeuta, que é esta coisa, numa primeira etapa, muito solitária, muito introspectiva, e que é bom, uma coisa de um momento de reflexão, de sistematização dessa experiência emocional intensa. Mas o prazer maior é ler, é escrever ou ser lido? Ah, não é. O prazer são dois prazeres diferentes, difícil comparar, mas o escrever é, sem dúvida, um prazer em si. Eu me divirto muito escrevendo. E não só me divirto, tem livros que eu escrevi assim com muita dor, com uma emoção assim, mais para esse lado, mas até isto é sem dúvida prazeroso. Você falou em dor e prazer, o prazer é irmão gêmeo da dor? Não irmão gêmeo, mas a expressão, aí é outra coisa, né? Não estou falando do sentimento de dor como prazeroso, mas a expressão de um sentimento, eu acho que talvez você tenha isso com a música também, Ed, vê se tem. Que é assim, a minha sensação é que as emoções que a gente vive, a gente vive em acordes, sabe? Vive uma pulsão de emoções ao mesmo tempo. Mas na hora que você vai expressar isso, partilhar disto, falar disto para o outro, ou escrever sobre isso, você precisa transformar aquele bolo numa coisa sequencial. As palavras, né, são uma depois da outra. Você precisa desenrolar aquilo, dar uma sequência inteligível para aquilo. E isto é que eu acho que é muito prazeroso, quando a gente consegue pegar aquele bolo emocional que está aqui dentro e pôr para fora e virar aquele do avesso e conseguir transmitir isso para o outro de tal maneira que o outro não é só ele entende, mas que o outro pode entrar em ressonância com aquela emoção. Então, essa coisa misteriosa e meio mágica. Você fala de algo que me parece ser muito dolorido. Pegar, trazer de dentro, revirar ao contrário. Ou prazeroso. Peraí, você está fazendo isso com forceps alto. Eu tudo não, é uma coisa de estou ali de parteira nuance, mas velha. parece também que eu não estou falando o que acontece com você, mas para muitas pessoas, uma enorme dor acontece no momento da criação e o prazer parece ser mais resultado do alívio daquela dor do que propriamente de algo que tenha sido conquistado. Olha, lembra que a gente falava que assim, esse algo mais é o erótico? Até na dor tem, né? Tem dor que transcende aquelas terminações nervosas que estão envolvidas ali. Então, acho que até tem uma transformação da dor que pode ser criativa, mas acho que não era disso que eu estava falando, você me diga que às vezes se fala assim, eu fazer esse disco foi um parto, né? Colocando nisso menos o peso de trazer à luz uma coisa nova e mais um processo, né, no qual você tem toda uma dificuldade em fazê-lo. Diz assim, escrever um livro é um parto, fazer um disco é um parto. Você acha que há mais carga de prazer nisso ou é muito mais a sinalização de uma dificuldade da qual se alivia quando se termina, tal como o Mário Vitor levantou? É bom terminar um disco? Ah, sim. Mas a relação que ela estava fazendo com... eu entendi a coisa da dor, vem de um envolvimento assim, extremamente intenso, né? E você escreve... Acho que quando você escreve, né? Eu tinha vontade de escrever, assim, infelizmente não escrevo muito bem. Eu escrevo ali aquela coisa ali e tal. Mas, assim, para escrever, você consegue dissecar de uma maneira muito mais complexa tudo, né? Enfim, filosofia e tal, né? Então, acho que terminar... Agora, quando você termina, você acha que acabou já? Ou tem uma outra... É um momento assim, esse do terminar o livro, assim, esse pedaço do alívio, do não sei o quê, passa muito depressa, né? Depois vem uma coisa assim muito esquisita, vem uma depressão pós-parto, aí sim, aí eu fiquei parecida com o parto. O que vai acontecer com aquele filho depois que sair das entranhas do computador, né? É assim que acaba, né? Aí tem uma coisa difícil esse pedaço. Agora, puxando no outro canto, você escreveu um livro, falando dos livros, sobre drogas, chamado Doces Venenos. O prazer não é livre? A droga não é prazerosa? Ela não é um veículo possível de prazer?
que não deveria ter restrição? Por que doces venenos? Bom, primeiro que em nenhum momento a gente falou que seria desejável ou sequer possível um prazer sem restrição. Acho que isso seria a gente explodir, não dava, não tem isso. Depois, acho que a questão com a droga não é só uma questão moral e física, faz mal ou não faz mal. Acho que a questão com a droga, onde a questão me pega, é a questão da liberdade. Acho que essa é a questão central, porque acho que a busca da experiência com droga, em geral, vem de um desejo de transcender, de conhecer mais, de romper com os limites. Acho que vem do mesmo lugar de onde veio o impulso que nos levou para as estrelas, para o telescópio, para o microscópio, para a clonagem, tudo isso que a gente ultrapassa fronteiras e vai conhecer mais. Acho que o impulso vem daí, de um desejo de se libertar de amarras. Só que a consequência, muitas vezes, para muitas drogas, a consequência de um impulso de liberdade é a perda da liberdade, porque você pode cair na prisão da dependência química, que é, aí sim, a perda Mas também com o vinho. Claro, se chegar a este ponto, você pode mesmo, a gente sabe disso. Mas não é uma questão cultural, mas isso não significa então? que vamos proibir o vinho e que aí está resolvida a questão da liberdade. Eu acho que é uma questão difícil justamente por isso. Acho que o que está envolvido aí é uma questão de liberdade que não se resolve proibindo. Não seria o caso, então, aí, concordando com você, de respeitar os limites do prazer dos outros, nesse caso? Porque o prazer do outro pode ser o prazer, vamos dizer assim, no consumo de vinho, no consumo de Prozac. Agora tem uma coisa complicada, porque assim, o consumo de vinho com um carro na mão, né, você pode interferir bastante com o prazer dos outros. O consumo de vinho com uma arma acessível pode também provocar consequências bastante, como direi, Você acha que deveria haver limites ao prazer individual? Ou seja, aquele que não afetará, né, a outra pessoa. Pegando especificamente o caso da droga, que para alguns dá prazer, desde que ameace apenas ele mesmo. A droga, em maneira geral, o cigarro, etc, etc. Aquilo que você pode dizer, olha, faz mal comer aquele pão que você citou antes com a manteiga. Você diz, é problema meu. Vale essa frase, e sempre, em qualquer circunstância? Olha, eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Porque a gordura a gente sabe, é uma doença, né? Gordura não é opção de ninguém, né? Então, eu sei de tudo isso, só que é uma coisa incontrolável, é um prazer como um drogado, é um drogado que está aí liberado, pode ir ali na padaria, pode ir num restaurante e tal, é uma droga liberada, a comida de uma maneira assim, tá entendendo? Sem limites, só que eu tenho muito medo tem umas coisas assim, a mítica de uma palavra, né? A mítica da palavra limite me assusta um pouco. Limite, é uma coisa assim um pouco, você entendendo? Uma coisa meio militar, assim, o mas limite. É apenas inerente ao humano, né? Se a gente olhar para isso, despido do preconceito que está aderido a essas palavras, como limite, autoridade, que se confunde com despotismo e autoritarismo e coisas que a história revelou num certo momento muito unidas. Mas acho que essa aderência não é obrigatória, acho que o limite faz parte, quer dizer, se não tivesse o princípio da realidade para limitar o princípio do prazer, eu acho que uma criança, por exemplo, ia alucinar o seio materno e morrer de fome. Tem o princípio da realidade ali para daqui um pouco cutucar, ela está com fome, sim, chora aí. Porque se você não chorar, essa fome não vai ser atendida, vai morrer. Então, mas você como uma pessoa que lida com terapia familiar, de casais, etc., né? Você pode dizer, numa conversa com a família, coloque limites na questão da droga em relação ao seu filho? Não, eu não posso dizer nada disso, né? Eu sei lá se coloca ou se não coloca, se naquela família, que significado tem o uso de droga naquela família, por que diabos aquele adolescente está usando droga, o que ele está expressando com isso. Minha função lá não é dizer o que ele tem que fazer ou não, mas tentar entender aquelas coisas que estão acontecendo, a que estão servindo, né? E às vezes estão servindo para a dor, e às vezes estão servindo para o prazer, e eu não tenho nenhuma conotação moral para colocar ali, né? Acho que a questão da liberdade é a questão importante, e assim,
se você pudesse ter a liberdade de escolher quando você quer comer aquele pão com manteiga e quando não. Né? Porque eu acho que também tem um momento que comer o pão com manteiga fica compulsivo. Né? Você já não está tendo um prazer verdadeiro naquele gesto. Aquele gesto ficou automático, alienado, e eu acho que aí há uma perda. Eu via outro dia, Lídia, o Ed falando numa entrevista dele, um trecho na MTV, em que ele dizia assim, o que eu mais gosto é de ficar em casa com a Edna, minha mulher. Minha sua mulher, né? Estou só reproduzindo a entrevista. Ed, o casamento é prazeroso? Não o seu, só ele, pensando só nele. A ideia de casamento para você é de um lugar prazeroso, a ponto de você dizer, o que eu mais gosto é de ficar em casa? Para mim sempre foi. Eu sempre, desde garoto, era louco para casar. Eu falei, nossa, meu Deus, tem que ter uma namorada para casar logo, não precisa sair para ficar negócio de... Procurando. Procurando, não quero procurar nada. Cansativo. Ficar em casa, eu não quero problema. Eu acho que tem muito, eu não sei, eu acredito no casamento, no sentido até, sabe, aquele sentido assim, Frank Capra, sabe? Sim. Cinematográfico, aquela coisa bonita, aquela mensagem no final, aquela... Só que, em geral, aquilo termina onde a vida começa, né? Você vê dali pra frente, como é que toca esse barco. Mas se fosse assim, a Lídia não teria trabalho. Conversa fiada, teria sim, viu? Não, teria para mim, para o meu pão com manteiga compulsivo. Teria, claro que teria. Vinho, e quanto pão com manteiga vira... compulsivo tem lá também? Ontem eu não tomei vinho. Depois de uns 2 meses tomando vinho todo dia. Eu fiquei assim, poxa, eu consegui ficar um dia sem tomar vinho. Grande vantagem? Uma vantagem, porque já vira uma coisa assim, eu não consigo comer se não tomar vinho. Eu fico achando que se eu não tomar um vinho com a comida, minha pressão vai ficar alta. Ah, perigo mesmo, pelo amor de Deus, sem aí eu fico, nisso. poxa, vou ficar com pressão alta e essas coisas todas, né? Então... Mas mesmo com o vinho, Ed, não tem uma coisa assim, quanto do tomar o vinho é realmente prazeroso? Prazer. Você está ali habitando o seu paladar, degustando cada gole de vinho que você está tomando. Eu acho que isto traz um limite em si. Né? Se você puder estar presente mesmo no seu gesto, não tiver alienado com o gesto desabitado, automático, não precisa proibir nada, você vai ter o limite. Né? Tem um momento que você percebe que chega. Tem um limite tem o dia a dia, né? Que o dia a dia, mesmo que um artista não tenha um dia a dia normal, mas tem aquele dia a dia que a gente... Normal para o artista, mas que está no nosso inconsciente, a segunda-feira é segunda-feira para todo mundo. Certo. Mesmo quem não trabalha na segunda, a carga da segunda-feira existe, né? Então, mas é bom também no sábado tomar um pouquinho a mais, né? Ficar um pouquinho mais desgovernado, quebrar um copo, assim, é maravilhoso, né? Quebrar então, alguma coisa. Quando você fala que você gosta de ficar em casa, que é um grande gosto, tá? Isso não corresponde ao padrão estereotipado, né, do músico, do cantor, do artista. Do compositor bastante. Do compositor, sim, né, ele aparece. O prazer de ficar em casa é o prazer de não sair, você está dizendo, de não ter que sair. O que você encontra, né, dentro desse ninho? Só completando o que o Mário acabou de falar. E o prazer do que você não tem? Esse prazer do que não existe ainda no seu universo, mas daquilo que está fora de você, daquilo que não está na casa, não está na vida do Ed Mota, mas que são seus sonhos ou são seus desejos, muitas vezes não confessados, muitas vezes nem agarrados, sem falar fisicamente da imagem. Essas coisas que nós todos temos, nós queremos o que não temos e queremos alcançar aquilo que não temos. E essa imagem parece que não está muito dentro daquilo do seu casamento a Frank Capra, que parece que é um universo acabado, perfeito, idílico. E nós, como seres humanos, o tempo todo temos esses desejos que estão fora daquilo que nós temos. Agora, lembre-se que o Frank Capra paga aluguel, né? O Frank Capra tem isso também. Eu acho que tem os sonhos do dia a dia, mas, na verdade, dentro de casa, acho que
Dentro de casa nós temos livros, discos, filmes, coleções, porque um grande prazer na minha vida sempre foram as coleções, né? O que você coleciona, Ed? Olha, eu coleciono disco, coleciono quadrinhos. Quadrinhos? Os quadrinhos europeus, aqueles com capa dura, que são uns romances. Quadrinhos cômics. E discos, quadrinhos, que mais? Livros, lógico. E vinhos eu bebo, mas eu digo bebo Você não coleciona as garrafas? Coleciono. Vazias? Vazias. Várias. Lídia, isso aí é prazer ou é mania? Alguém que coleciona garrafas vazias. As garrafas vazias dos vinhos que ele bebeu? Imagina, ele está colecionando memórias, está guardando lembranças. Isso. Eu tenho uma coleção de caixinhas, por exemplo. Né? Uma coleção do quê? De caixinhas. Caixinhas. Cada viagem, cada lugar que eu vou, eu trago uma caixinha. E aí tem os amigos que sabem que faz coleção de caixinha, então traz a caixinha de lugar. E na verdade, aquela coleção de caixinhas é uma coleção de memórias. Cada caixinha daquela me remete... também, né? Né? Se é para ser compulsão, é mais elaborada. Mas é maravilhoso, né? A coleção, às vezes, não sei se... O colecionador tem muito uma coisa de... Vamos supor, em relação a livros e discos e filmes, tem muita coisa que... você está anos procurando aquela coisa. Conseguiu, não leu, está ali. Tá lá. Mas também não gosta de emprestar, tem que estar ali, tem que olhar, sentir o cheiro dela, aquela coisa. Tem uma relação de amor, assim, com a... Não, e é o prazer de ter. Como o prazer do colecionador de quadros, de ter a original. Ele tem. Talvez nem tanto ele apreciar a obra, porque nem sempre ela fica à vista, muitas vezes ela fica guardada num cofre. Mas ele ter pode ser um grande prazer, né? Se bem que eu não tenho esse prazer. Tem uma distorção também. Nada disso. Esse prazer não, é um prazer, eu gosto de dividir o prazer. Sim, o prazer do dividir lá em casa. partilhável, né? Dividir lá em casa, não quer escutar aqui, vamos escutar aqui, né? Ou então vou num outro lugar, mas sempre podendo, com aquela certa posse, que é na verdade são meus filhos. Você está me perguntando se eu tinha filho. Eu não tenho vontade de ter filhos. Não tenho. Ainda. E meus filhos são minhas coleções, assim, são as coisas que ficam dentro de casa, por isso que eu não saio de casa quase. Bom, filhos não ficariam dentro de casa. Não ficariam dentro de casa. Nem com se é por aí... nem os filhos ficariam, talvez nem com todas as caixinhas que você tem, ou as garrafas que ele deixa lá. Ed, o Antônio Meneiras, de Minas Gerais, ele pede para você comentar o seguinte: qual é a diferença entre o prazer de comer e o prazer sexual? Inclusive porque a palavra... Será que ele não sabe? Se ele está confundindo, deve estar complicado lá, né? Deve estar complicado. Não é? A vida dele deve estar complicada se ele anda confundindo os dois. Olha, a diferença, né? Quer dizer, para você comentar, o prazer de comer e o prazer sexual. Ai, meu Deus do céu, não sei. Olha, eu começaria por aí, quer dizer, a baguete fresquinha e a manteiga fazem a festa num caso, né? No outro fica um pouco mais complicado, eu acho. Dá, mas fica mais complicado. Fica mais complicado. Né? Acho que essa coisa do sexo aí tem um complicador aí, de ser parceiro. São prazeres. São prazeres. Certo. Vou deixar o Ed pensar nessa. Mário Vitor. Mário, eu tenho uma pergunta aqui do Nilson Batista, que está aqui no nosso auditório, e pergunta para a Lídia, qual é o espaço do prazer em nossa sociedade que privilegia alguns felizardos em detrimento de outros que não possuem nem o que comer? E ele ainda pergunta, e qual o candidato a presidente da República que lhe dá mais prazer de votar em 98? O espaço do prazer numa sociedade tão desigual e tão injusta é o espaço da injustiça, a gente sabe disso. Ainda mais porque os prazeres inacessíveis são colocados sadicamente, como se estivessem ao alcance de todos. Acho que tem uma perversão aí nessa nossa cultura, né? Pelos outdoors, pela televisão, e dá a impressão de que todo mundo pode ter tudo, né? E que é tonto quem não tem.
Acho que tem uma coisa, além de injusta, tem um sadismo envolvido aí. Não há, de fato, não há nenhum interesse em mostrar que existem prazeres não necessariamente ligados à injustiça. Nós estamos mesmo numa coisa... Olha, o candidato que me dá mais prazer de votar em 98, isso ainda está um jogo de forças por se definir, e tem diferentes prazeres, não é? Acho que tem alguns que a gente olha, tem um enorme prazer, acho engraçadíssimo, tem outros que te trazem o prazer da utopia, né? É importante acreditar na utopia, tem outro que vem aí com um realismo fantástico, enfim, tem diferentes prazeres dependendo de com que ouvido a gente escuta o que está sendo dito. A escolha não está feita ainda, em todo caso. Ed, o Marcelo Mosquito, do Rio Grande do Sul, pergunta para você o seguinte: você teria prazer em ouvir uma banda cover ou prefere uma banda com trabalho próprio? Prefiro com trabalho próprio, com certeza. Prefiro o trabalho autoral, né? Inclusive, eu não sou um grande fã de intérpretes, assim, o que eu recebo de coisa. Não, tem uma cantora, um cantor cantando, requentando aquele ovo frito que já foi, né? Eu não sou... Eu, como espectador, assim, eu compro muito pouco, assim, com exceções de uma Sarah Vaughan, de uma Ella Fitzgerald, de um... Enfim, muito pouco. Eu não tenho muita ligação com os intérpretes, assim. A minha coisa é com quem concebe, com quem cria, com a composição, com o arranjo, né? É por aí. Ed, o Rodolfo Coelho, aqui da plateia, também te pergunta: o que vem primeiro, o prazer ou a obrigação? É o prazer. Sou carioca, né? O prazer, né? O prazer. Por quê? A obrigação anda pelo lado mais anárquico, assim, do prazer, né? O lado que a gente estava falando Da liberdade. Da liberdade. Mas o lado da obrigação também é... Eu sou uma pessoa com responsabilidades e tal, não sou né? Mas tem um lado de prazer muito grande. Na verdade, as minhas obrigações são todas ligadas ao meu prazer. Pois é. Na verdade. Eu nem estava pensando nisso. Eu tenho um privilégio danado. Eu acho que eu tenho um enorme prazer na maioria das minhas obrigações. Não todas, mas em muitas delas. Acho que essa dicotomia, o prazer e a obrigação, como duas coisas distintas, necessariamente separadas, acho que não é obrigatório isso, não. Lídia, a Renata de Pelotas, do Rio Grande do Sul, diz que tem 50 anos de idade e ela pergunta para você se não seria bom, depois de 20 anos de casamento, inovar, ou quem inovar depois de 20 anos, saindo com garotas de programa e lésbicas. Ah, ela quer inovar para valer, não é? Não, minha filha, vai em frente, o que é de gosto regala a vida. Acho que entre duas pessoas adultas, maduras e consentidas, né, o que é de gosto regala a vida. Ninguém tem nada a ver com o que elas fazem. Não faz mal para ninguém de fora. Então não faz mal. Se ela está esperando só a minha aprovação para fazer essa experiência, não se prenda por mim. Vai em frente, amiga. 50 anos, está na hora. Vamos lá. O marido está filmando. Uma pergunta da plateia, da Kátia da plateia, para os dois. Que consequências o não prazer, imagino a ausência de prazer, traria para as pessoas? A coisa mais perto da morte que existe. Acho que seria intolerável a vida sem isto, mas é também um pouco inconcebível. Se a gente pensar bem num conceito amplo de prazer, nós temos que pensar ou numa depressão profunda, alguém que está completamente alienado do que vive, ou então é muito pouco provável ter uma vida, um cotidiano completamente sem prazer, mas é perto da morte mesmo. Pensa assim, Ed? Bastante, perto da morte, de uma... Isso é difícil, né? Isso é uma coisa... Nunca ouvi uma música, nunca... É dolorido. Aproveitando o Jorge Prudêncio, Ed, de Florianópolis. É uma pergunta bem pessoal. Ele deixou até o telefone para contato. Opa, então responde pelo telefone. É o marido da... É de Pelotas? Não. Ele está querendo alguma experiência. Ele é de Florianópolis. Mas é no campo da música. Ele disse que foi um show seu em Florianópolis e você o recebeu no camarim que você estava.
E no show você apresentou uma música instrumental chamada Chorinho. Tá? Chora, desculpe. Tá? Acredito que inédita, disse ele. E eu me propus a colocar a letra. Ele está perguntando se você vai dar esse prazer a ele. Não, infelizmente, a Zélia Duncan colocou letra no Já colocou? Chama-se Sem Mim. E até essa música a gente fez aqui no São Paulo com a Orquestra Jazz Sinfônica. E gravou já? Está gravado? Não está gravado. Então, Jorge Prudêncio Perdeu a vez nessa. perdeu. Não terá esse prazer. Para uma próxima. Era risadinha. Mário. Ainda para o Ed, o Nilson pergunta, aqui do auditório, ele pergunta a você, qual o prazer que você tem em ser o sobrinho do Tim Maia? Putz, qual o prazer que eu tenho? Teve. Olha, eu já tive, quando criança, eu tinha um prazer muito grande com isso. No colégio e tal. O sobrinho do Tim Maia, e sempre fui louco por música, e eu vi muito a música dele. E depois isso virou uma coisa desagradável, assim, uma peste, você tá entendendo? Deve ser pesado mesmo. Virou uma cruz, entendeu? Uma cruz que o brasileiro tem essa coisa sádica, assim, né? A gente tem essa coisa que o Brasil é o país da cerveja, da alegria, mas Conversa fiada. o sujeito morre num dia, no outro dia tá todo mundo fazendo piada e tal, é uma coisa totalmente... Para se defender também. Lógico, mas tem uma coisa assim, mórbida, né, na coisa. Tem. Então, por exemplo, essa coisa do Tim Maia é uma coisa que eu, por exemplo, sei lá, estou na rua, hoje mesmo estava num táxi, as pessoas sabem, já leram isso, quer dizer, que não existia uma coisa muito legal. Mas as pessoas sempre perguntam, inclusive o sujeito que te perguntou isso, né? Tem uma certa morbidez nisso, uma coisa sádica de desagradar, de ver como é que você sai dessa. de irritar, enfim. Isso é do brasileiro, Mas né? pode ter uma curiosidade legítima também. Mas aí é uma curiosidade pelaí, o cara, enfim... Pode você, apesar de todos os... O Gonzaguinha é filho do Gonzagão, todo mundo sabe disso, sabe, né? Pode você, apesar de todas as diferenças, ter ainda algum prazer por essa associação contigo? Acho que ele respondeu tão direitinho, até achou o prazer que teve, quando criança teve, foi legal enquanto foi, né? Ele não falou que foi um fracasso, ele disse, olha, foi um sucesso temporário, tinha, mas acabou, né? Foi uma coisa natural. Perguntou qual era o prazer, ele contou qual foi o prazer. É que virou uma espécie de vou dizer, um trauma, entende? Mas uma provocação. Mas virou uma coisa assim, sabe aquele sonho noturno, aquela onda que cai em cima de você? Então tem essa sensação dessa história, não, porque Tim Maia, porque não sei o quê. E uma coisa mais curiosa, que eu ando muito no Jardim Botânico, no Rio, né? Então tem uma senhora lá que estava rindo e tal. Eu adoro teu tio. Isso eu escuto direto, muita gente falando assim, pessoal, assim, sem ser preconceituoso, principalmente a camada assim, mais simples da sociedade e tal. Tem sempre essa coisa, adoro teu tio, tem todos os discos dele, adoro ele, manda um beijão pra ele. E aí não deve ter nada de sádico, não, né? Aí não tá te agradando, tá falando do tio. Isso, é aquela coisa que pensa todo mundo senta numa mesa e tal. Lídia, o Paulo Eduardo de Vilhena, em Rondônia, pergunta para você o seguinte: ele tem um imenso prazer em ir a velórios. Pois não. Se você considera isso algo que ele deva tratar. Não, não tem nada que tratar prazer. Prazer a gente não trata, prazer a gente curte. Né? E provavelmente esse prazer que ele tem de ir em velório tem a ver com ele se sentir mais vivo quando ele está diante da morte. Ou qualquer coisa assim, perceber que tem que curtir a vida, porque ela é curta, ela termina. Não, em si, nenhum prazer é um mal em si. Né? Então ele é inglês, né? Curta seu velório, amigo. Sei lá, onde é que é? Inglês, né? De Vilhena. Eu sei lá onde é. Que prazeres Rondônia. terá em Vilhena, Rondônia. Né? Vai que velório é lugar onde encontra as pessoas. Sei lá que papo pode ter no velório. Nada, amigo. Prazer não é para tratar, não. Curte seu prazer no velório. Lídia, o Rodolfo Coelho, aqui da plateia, pergunta por que o prazer é sempre associado à sensação de culpa? Pois é, acho que isso tem a ver com a primeira pergunta aí que o Mário lhe fez, se come a maçã, não come a maçã, tá?
essa ambiguidade que existe na nossa cultura, que assim, te chama para o prazer, uma coisa hedonista que está em tudo, e por outro lado, parece que tem alguma coisa, se é muito prazerosa, ou ela custa caro, ou ela faz mal para a saúde, ou ela é pecado. Né? Acho que isto é uma aderência espúria, que se vem desde a maçã. Ed, a Cristina de Campinas, ela pergunta para você o seguinte: como foi sua relação com seu pai e sua mãe na infância e na adolescência? Foi prazerosa? Foi uma relação como enfim, tem momentos de prazer e momentos de estresse, né? Mas acho que foi de prazer, sim. Meu pai, por exemplo, foi um sujeito que teve uma clareza muito grande, assim, que me tirou do colégio. Eu queria sair do colégio, né? Essa era a minha... Era tão ruim assim o colégio? Era horroroso. Onde você estudou? Estudava no Rio de Janeiro. Não, a pergunta é onde você não estudou. Quer dizer, a pergunta era assim, o colégio que era ruim ou a solicitação fora do colégio que era muito boa? Não, o que eu não gosto é aquela coisa, nessa hora aqui você vai aprender isso. Não, ninguém me diz que hora que eu tenho que aprender nada. Tá entendendo? Eu sabia a coisa de ser testado. Tem uma coisa, você levou nota tanto. Tá. Nota tal, eu não tenho nota, entende? Então, não. Esse sempre foi enfim, várias coisas, né? Então, o que era mesmo? Os pais. Você dizia que uma coisa legal que seus pais aceitaram, então, te tiraram da escola, era chato meu pai. Então, meu pai me tirou e tal, então isso é um prazer que eu tenho muito grande. Tinha que ter uma estátua do meu pai, assim, na minha sala, que foi uma pessoa que falou, olha, tudo bem, te tiro, você vai estudar música, vai estudar inglês, né? E aconteceu dessa maneira, né? O Júlio César Farias Lima pergunta para os dois: cada vez mais as zonas são visitadas por maridos infiéis. Seria esse fenômeno a busca pelo prazer? Ou pelo proibido, logo o prazer? Eu queria saber de onde é que veio esse dado. Que cada vez mais as zonas... Por que agora mais do que antes? Por que mais... Eu não acredito que esse dado seja uma referência. Procede, né? Eu acho que agora, como sempre, talvez agora com um pouco mais de medo, né? Vai ver, está procurando perigo mais do que o prazer. Ed, o Gogo de Curitiba diz: o que é para você um bom vinho? E aí ele põe uma observação: em sua homenagem estou assistindo e tomando vinho. Opa. O que é um bom vinho? Um bom vinho, muita coisa. É difícil, assim, né? Uma pergunta assim, é extremamente vaga. O que é para você uma boa música? Uma boa música? Luísa, do Tom Jobim, né? Então pronto, então fala o nome do vinho. O vinho pode ser um Chateau Latour 85. Mas o bom vinho, acho que é um conjunto de coisas, assim, de história. A história daquele vinho é uma coisa que fascina quando você está tomando aquele vinho. O vinho na boca, né? Aquela sensação mais primitiva do vinho. E os aromas, a cor, o que você está comendo com aquele vinho. Tem a coisa da companhia, mas isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Não, porque o vinho depende muito de uma companhia. Mas se tiver um bojolezinho ácido não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Tá tem boa companhia. Aqui, mas poderia estar péssimo. Por outro lado, uma companhia maravilhosa. Também pode até, né? Mas até às vezes você pode dispensar o vinho. Mas ameniza, né? Às vezes até divide, né, a atenção. Divide a atenção. Mário Vitor. O Paulo Verano pergunta aos dois se a função da mentira é proporcionar prazer? Fugir da dor mais frequentemente. Ou então ser um roteirista frustrado, né? Mais ou menos isso também, né? A mentira, aquela mentira como requintada, criação, né? Maravilhoso, né? Aí já como obra, né? Como obra, né? Uma obra. Uma obra de criatividade, pode. Em geral, para fugir do castigo, né? Em geral, a mentira é mais... para criar um mundo que não existe, né? O Fabrício Rosa, de Campinas, ele diz que um dos prazeres da vida dele é te ouvir cantar. Obrigado. E que ele é seu grande fã. Gostaria que você fizesse demonstração de alguns sons com a boca que você costuma fazer. Assim, a seco. Que você costuma fazer nos shows.
Se ele quiser, liga 0800 é de moto. E que você fosse logo a Campinas para cantar lá para eles. Maravilha. Tá? E aí, sim, uma questão, como você vai logo a Campinas, então você pode fazer a demonstração. O Meyer de São Paulo, né, ele pergunta, ele ficou intrigado quando você disse que não tem filhos, mas que pode vir a ter. Tá? Tá? Não tenho muita vontade. Essa é a pergunta dele. Qual o seu prazer de não tê-los? Olha, o prazer de descomplicar a vida, entende? De não ter preocupações a mais, assim, de não ter... enfim, tem um quê de egoísmo, eu não tenho medo de falar, porque tem duas coisas muito, assim, o egoísmo e o egocentrismo, né? Um egocêntrico, um egoísta e tal. Mas tem um egoísmozinho light, assim, que não tem problema. Não é né? saudável, aliás. Um egoísmozinho assim, pequenininho, tal, que é aquela coisa, sou um cidadão, estou trabalhando, tá tudo certo. Tem meus direitos também, né? Então, escolhas. Eu não tenho muita vontade de dividir meu tempo, assim, com outra pessoa que não seja a Edna. Então, acho que tem muito isso, de ter uma outra pessoa no meio da gente e tal, uma outra coisa que vai dividir meu tempo e o dela. Você não tem nem animais de estimação? Então. Não, nada. Tem uma brincadeira, na verdade, que é no children, no dogs, no problems. Né? Eu não tenho nada. Livros, discos. O único ser vivo, fora a gente lá, são as garrafas de vinho, que estão em constante evolução, né? Ou então queijo. As contidas também. Não sai andando. E dá um trabalho danado. Eu abro, olho, poxa vida. Mário Vitor. Lídia, a Kátia Noronha pede que você comente a respeito da diferença do prazer vivenciado no desejo e o prazer vivenciado no gozo, numa relação afetiva entre duas pessoas, isto do ponto de vista psicanalítico. Não precisamos nem entrar no ponto de vista psicanalítico, né? Dá para traduzir isso em miúdos. O prazer do desejo é o prazer da expectativa, é o prazer da fantasia. Né? Em certo sentido, ele pode até ser mais completo do que o prazer do gozo. No prazer do desejo, você pendura tudo aquilo de mais perfeito que há de ter e que você não viveu ainda. Por mais completo que seja um gozo, ele é limitado no tempo, na intensidade. Então, a diferença está entre o não vivido, onde cabe tudo, né? E o vivido, onde cabe do melhor ou do pior, mas cabe o que cabe, limitado. O Dimas Pereira, de Capelão, no estado de Goiás, pergunta para você e também para o Ed, se há uma gradação no prazer. Se você acha que é uma gradação. Acho que sim, acho que tem uma gradação no prazer e é um pouco por aí também que eu acho que as drogas interferem. De repente faz um atalho assim e você perde parte da trajetória. Acho que tem uma coisa de sofisticando o prazer, de descobrindo novos sons e novos sabores e novas combinações de cores. Porque senão acho que acabava, né? E acho que isso que faz que seja infinito mesmo. O top de tudo o tempo inteiro, né? O melhor do melhor de cada assunto. E acho que tem assim uma trajetória, né, para chegar nessas coisas. Tem sim. O Vladimir M. Farinha, aqui da plateia, pergunta bem objetiva. Vocês fazem ou já fizeram análise? Nunca fiz. Já fiz. Há que afinar o instrumento de vez em quando, né? Então, e nessa linha, Lídia, a Patrícia Freire de Machado, em Minas Gerais, ela telefona perguntando a você o seguinte, ela diz que ela só sente prazer quando ela se relaciona com pessoas problemáticas. Existe quem não seja? Então, namorado para ela só com problema. E aí ela completa que ela é estudante de psicologia. Olha. E gostaria de saber se quando começar a exercer a profissão, será que ela vai resolver esse problema dela? Mas quem diz para ela que isso é um problema? Será que existe algum namorado que não seja problemático? Existe alguma pessoa que não seja problemática? Isso é inerente ao humano. Somos todos problemáticos, está certo. Mário Vitor. Pergunta para a Lídia do Celso, aqui da plateia. O pecado, ele abre parênteses, inventado pelo homem, fecha parênteses, não atrapalha a nossa vida? Depende de com que intensidade você inventou que ele está presente na sua vida.
né? Reconheça que é uma invenção não só do homem macro, mas de cada homem. E a sua maneira de lidar com o seu pecado também tem a ver com o teu mundo interno e o teu jeito de estar no mundo. Então, atrapalha sim, mas você tem os mesmos elementos com os quais você criou este pecado, você aprenda a lidar com ele. Ed, é o Marco Vinícius de São José dos Campos, e ele diz que com relação ao primeiro vinil seu, que foi o Conexão Japeri, foi isso? Isso. Ah. Ele pergunta, se você sente prazer ouvindo o rádio num trem lotado, imaginando calcinhas e sutiãs. Não, essa música, eu, por exemplo, não escrevo letras. Uhum. Então, E aí, assim, ele pergunta... E essa música não é minha. Uma coisa, é a Lady Murphy, sabe como é que é? Um dos maiores sucessos, assim, é a única canção que eu não compus. Manuel. Nesse disco, no Conexão. Aí dá De tudo. vontade de trocar de plateia. Não, de tudo. De tudo, não, de tudo. Eu brinco que falo que, quer dizer, eu brinco que é o meu Take Day Train, né? Que o Duke Ellington, quer dizer, gostaria de chegar onde chegou o Duke Ellington, mas o Duke Ellington é um compositor estupendo e o pessoal, o Duke Ellington, né? Que era do Billy Strayhorn. Né? Então, e aí o Marco pergunta para você, quanto vendeu esse trabalho? Esse primeiro vinil, se você tem esse dado. Esse vendeu menos, não estava nessa fase, não só da minha carreira, mas na fase do Brasil, dessas vendas absurdas que tem hoje do disco, sétimo maior mercado do mundo e tal, né? É uma coisa bem mais ingênua mesmo, né? Um mercado com menos força, com menos poder de investimento, né? O Luiz Souza, da plateia, faz uma pergunta que parece um convite, uma provocação, a que se aborde mais um determinado assunto. Vocês falaram um pouco sobre sexo. Não seria o sexo ou a atividade sexual o maior prazer do ser humano? Maior prazer, maior dor, maior encrenca, maior solução. Uai, nós falamos do que nos foi perguntado, né? Eu acho que isso é relativo, né? O latino-americano tem essa mítica do Mito. hipersexual e o sexo, porque o sexo é minha vida e tal. Lógico que sim, mas isso é visto de uma maneira quase que inconsciente, né? De uma representação que o sexo tem que ter um... Eu acho que é uma coisa meio estereotipada. Estereotipada, Sim, totalmente já um estereótipo de... Desabitado. Acho que a gente até falou de sexo, sim, falou bastante de sexo, só que de um outro jeito, de uma coisa mais... Então, e o Mozart, Lídia, o Mozart de São Paulo, pergunta para você, se você não está confundindo um pouco o erótico com o sensual, diz ele. Acho que você não está diferenciando duas coisas que ele vai apontar. Assistir um desenho, ler um livro dá prazer. Qual o erotismo que existe em uma ópera? Então, vamos não confundir o erótico com o sensual. Pode não existir sensualidade nenhuma na ópera, mas na medida em que aquilo cria em você, te mobiliza sentimentos, te mobiliza emoções, está te erotizando. Erotizando não significa que você fica sexualmente excitado, significa que você fica mobilizado. Isso é o erótico, não necessariamente o sensual. Mário. Como se explica, é uma pergunta da Neuza, aqui da plateia, como se explica o prazer autodestrutivo, como o vício de fumar, a utilização de drogas? Ou da baguete. Há alguma explicação? Ué, é aquilo que a gente estava falando, porque assim, o prazer não está na destruição, o prazer está naquela sensação episódica, momentânea, que depois vai trazer consequências. Eu acho que o que tem aí é uma alienação em relação às consequências. E o prazer pode não ser uma coisa ligada à lucidez o tempo inteiro, né? Também. Como assim? Em relação a nos botar fumar, muitos falam depois, sei lá, de uma alimentação, enfim, um café, um cigarro, e depois o cigarro vira um vício compulsivo. Fica automático. Automático, mas é um prazer, né? Não uma escolha. É um prazer não tem uma clareza do lado prejudicial
do prazer. É a mesma coisa da bebida ou até da droga, lógico, né? De qualquer maneira, não me parece que o prazer esteja na autodestruição em si. Acho que há uma dificuldade de, apesar de conhecer os efeitos, conseguir exercer a liberdade e a lucidez de interromper aquele hábito, costume, vício, né? O que quer que seja. Mas, o Gilberto Tavares, de São José dos Campos, tem uma curiosidade que, se você responder, dará muito prazer a ele. Que tipo de disco você tem prazer em colecionar? Porque você falou que coleciona discos, mas que tipo de disco você coleciona? Muita coisa, é difícil assim. Depois que você vira um colecionador fanático, você fica atrás das raridades, né? Então é aquele disco impossível, né? Aqueles discos que você procura, vamos supor, Erlon Chaves e a Banda é Veneno. eu tinha isso. Tinha isso? Ainda tem? Ela sabe onde Não tem, parar. então você fica atrás dessas coisas, de Orlandivo, Bolinha de Sabão, aquele da Chave, o Elisete Cardoso, Canção do Amor Demais, que são em CD agora, e várias coisas de rock, de soul, de música erudita, de jazz. Ou raro, em suma. O Gilberto Salvador, da plateia, pergunta, o adolescente, isso é uma pergunta para a Lídia, o adolescente sente prazer em masturbar-se. Isso é correto ou um desvio de infância? Eu diria que o desvio está em acreditar que isso seja um prazer só do adolescente. Né? Pode ficar sossegado, este prazer estará presente ao longo de toda a vida e sem que seja um desvio, faz parte daquela coleção das atividades sexuais que não prejudicam absolutamente ninguém, nem o próprio masturbador, nem o parceiro que estará presente ou ausente, e com certeza faz parte do repertório humano da sexualidade, não do repertório adolescente da sexualidade. Lídia, o Jânio de Curitiba mandou um fax para você, dizendo assim: doutora Lídia, estou numa situação financeira péssima. No entanto, fico pensando e sonhando que ganhei na loteria e vivo em outra realidade, inclusive ajudando parentes e amigos. O que isso tem de prazer? Quem sou? Um ser desejante, como todos nós. Que bom, não é? A fantasia existe para isso mesmo. Mário? O Horácio Botelho, da plateia, endereça uma pergunta para quem se habilitar. Que sueque. Ele cita o comentário aqui sobre a maracutaia e diz que ele questionou se o prazer está no ato ou na sua consequência. Ele estende a questão e ele diz que existe uma expectativa, uma ação, um desfecho e o reconhecimento. E também a consequência. O prazer, estando em um desses aspectos, qual seria esse aspecto que seria mais prazeroso? Será que tem um que necessariamente é sempre uma? Acho que depende de quem está fazendo a maracutaia, não é? Acho que tem diferentes prazeres aí. Eu não saberia dizer de cátedra se tem um prazer inerente a cada uma dessas coisas. Você sabe de maracutaia? Não. Sei pouco de Maracutaia. O Maine, Lídia, do sul da Bahia, pergunta: comente o prazer em desafiar a morte. Não é? Eu acho que tem a ver com aquele prazer de encontrar o limite, o prazer de romper com as restrições, a adrenalina pura. E quem escolhe ser piloto de avião como profissão, né? Piloto piloto de carro, de Fórmula 1. É. Não é? E outras coisas aí, imagina, isso ainda faz por profissão, mas e aqueles negros que ficam despencando daqueles negócios com uma coisa aquilo mais tem um certo prazer de chegar perto, lógico. Assim, flerte com a morte, aí umas coisas esquisitas mesmo. Lógico. O Rodolfo Coelho interessa uma pergunta a mim e eu a transfiro a vocês. Ela tem a ver com essa pergunta anterior. E é bem direta. Ele diz: o prazer passa pela transgressão? Ed? Não necessariamente, né? Mas acho que tem a ver com aquela coisa da gradação, né? Pode ser que a partir de um certo patamar, assim, precisa da transgressão para colocar ali algum tipo de tempero. Será? Chega uma hora que é uma coisa realmente difícil. Confesso que as 3 últimas perguntas... Você já cometeu uma transgressão que te deu muito prazer? Não. Nem fugir da escola?
Não, A não foi transgressão, isso, o pai não. apoiou e tudo? Não. É francapra, acho que eu sou bastante francapra. Assim. Um bom caráter. Um bom por que moço. não? Então, e aí a Paula Bonelli te pergunta para você, daqui de São Paulo, qual o trabalho musical que você mais sentiu prazer em fazer? Isso é difícil também, porque não... O que eu mais senti prazer, acho que é sempre o último, né? Esse monte de chavão, né? Chavão é uma coisa horrorosa, né? Mas assim, é o último, é o que você fez, é o que ainda vou fazer, o que eu estou fazendo. E geralmente é aquilo que ninguém conhece, né? Sim. É aquela coisa que fica guardada, é aquele lado que você está esperando que todo mundo conheça e não... Lídia, qual o livro que você escreveu que você mais gostou? É o último? Não, não é não. O livro que eu mais gostei chama Tesouros da Juventude. E é a história de uma paixão adolescente. Com certeza foi o livro que eu escrevi com mais emoção e que mais prazer me deu em escrever, sim. Não tenho dúvida de que foi esse. Lídia, a Eliane, da plateia, pergunta se você tem nostalgia de algum grande prazer e se essa nostalgia se repete com você. Eu acho que tenho, sim. Acho que tenho nostalgia de alguns grandes prazeres que com certeza não tem volta. Mas eu tenho sido surpreendida pela vida por descoberta de prazeres assim, igualmente intensos aí que eu não imaginava que estivesse no meu cardápio ainda. Por exemplo, nostalgia, com toda certeza, de cada gravidez. Né? Era uma sensação assim, muito prazerosa, gravidez. Na sua experiência, você identifica a nostalgia como algo importante no sentido de eu acho concessão que de prazer sim. às pessoas? Eu acho uma coisa importante no sentido de dar validade ao vivido. Né? Você olhar para trás e sentir nostalgia de algumas experiências, você está de alguma forma revalidando aquilo tudo, atribuindo importância não só para o momento que passou, mas mostrando que aquilo, mesmo na perspectiva da vida transcorrida, continua tendo brilho. Mas, por exemplo, foi uma enorme surpresa para mim perceber a intensidade que me esperava na experiência de ser avó. Isso foi absolutamente inusitado, um presente da vida com o qual eu não contava. Então... Ed, tem algum prazer que você não pode mais ter? Ou seja, puxando um pouco isso que foi perguntado para a Lídia, você tem nostalgia de algum prazer que você sabe que não voltará? Um prazer. Que eu não sei. Olha, algum prazer... Difícil, porque não... Eu tô achando que eu sou um nostálgico, a gente está falando isso aqui antes de começar o programa, mas na verdade um nostálgico confuso, na medida que eu estou sempre gostando de viver o amanhã, nem agora. Agora sempre o amanhã, não é amanhã que vai ser bom e tal. Então, eu acho que ainda não tive a do primeiro disco, tem ou não? Assim, uma sensação... Não. Foi ruim. Não. Assim, não do disco em si, mas da experiência do primeiro. Tem uma experiência mais de tensão, assim, adrenalina. De adrenalina, de ansiedade, mas não uma coisa que eu não tivesse prazer. Vontade de viver de novo, não tenho nostalgia disso. Mário, dá para você fazer mais uma ainda, do nosso tempo. O Marcelo Cid pergunta se a sociedade de consumo oferece mais possibilidades de prazer ou simplesmente dilui um prazer básico em vários produtos e situações. Com certeza oferece mais possibilidade de consumo, não necessariamente de prazer. E aí, só completando, o Fernando Toledo, aqui de Perdizes de São Paulo, ele pergunta para o Ed, na opção entre dois prazeres, como não se sentir frustrado pelo que deixou de fazer? Olha, isso é uma coisa gozada, porque eu sou por exemplo, sou um frustrado por não ser maestro, assim, por não ter uma formação acadêmica de música, né? Quer dizer, eu tenho 26 anos, mas... você tem muito tempo, mas a verdade é que não tem tanto tempo para ser um acadêmico dentro da música. Como não tem? Não tem. É diferente, né? Você começar ali com... Sei lá, você entra na faculdade de música com 17, 18 anos e tal.
Então tem um tipo de frustração, mas aí a gente tenta, enfim, equilibrar isso com outras coisas, com outras qualidades que eu consegui adquirir, não estando numa coisa acadêmica, você entende? Sim, com certeza se estivesse numa coisa acadêmica, você perderia outras coisas. Outras coisas. Sim, tudo não dava. E dá para lidar com isso, Lídia? Com a sensação de perda? É. Nós temos que conviver com isso desde que nascemos, né? Se a gente conseguiu sobreviver à perda do útero e do seio materno, acho que a gente vem aí conseguindo viver essa perda em diferentes avatares ao longo da vida. A continuidade do prazer no tempo leva à extinção do prazer? Eu digo, um prazer que demora muito. Um prazer cansa. Um prazer que se repete. Se é prazer, né, tá tautológico, quer dizer, a gente estava falando aqui que talvez depois do segundo, terceiro, quarto copo de vinho, do bom vinho, aquele vinho perde o gosto, mas dali 2 dias você abre uma outra garrafa, eu não acredito que o prazer tenha se perdido por causa do anterior. Ele se perde naquele momento, mas ele é... Eu não sei, isso para mim é engraçado, porque eu sou uma pessoa... Eu sou muito compulsivo, muito. Então o prazer é ligado a essa coisa da repetição, assim, frenética. Então, e por falar em compulsão... De alguma coisa... nós estamos fechando nosso programa dentro do nosso tempo, né? E nós agradecemos a todas e todos que estiveram conosco nesta noite nos Diálogos Impertinentes, lidando com a noção e a discussão sobre o prazer com o cantor e compositor Ed Mota e com a psicóloga e também bióloga, professora, escritora Lígia Latangi. Nós temos uma alegria de tê-los aqui, ter um prazer, né, de ter passado esse tempo aí nesse diálogo dentro dessa temática. Nós agradecemos, repito, e voltamos então na última terça-feira do próximo mês. Até lá. Foi um prazer. Muito bom. Meu tempo e o dela... Você não tem nem animais de estimação? Então. Não, nada. Tem uma brincadeira, na verdade, que é no children, no dogs, no problems. Né? Eu não tenho nada, nada. Livros, discos. O único ser vivo, fora a gente lá, são as garrafas de vinho, estão em constante evolução, né? Ou então queijo. As contidas também. Não sai andando. E dá um trabalho danado. Eu abro, olho, poxa vida. Mário Vitor. Lídia, a Kátia Noronha pede que você comente a respeito da diferença do prazer vivenciado no desejo e o prazer vivenciado no gozo, numa relação afetiva entre duas pessoas, isto do ponto de vista psicanalítico. Não precisamos nem entrar no ponto de vista psicanalítico, né? Dá para traduzir isso em miúdos. O prazer do desejo é o prazer da expectativa, é o prazer da fantasia. Em certo sentido, ele pode até ser mais completo do que o prazer do gozo. No prazer do desejo, você pendura tudo aquilo de mais perfeito que há de ter e que você não viveu ainda. Por mais completo que seja um gozo, ele é limitado no tempo, na intensidade. Então, a diferença está entre o não vivido, onde cabe tudo, né, e o vivido, onde cabe do melhor ou do pior, mas cabe o que cabe, limitado.
Nós estamos dialogando na noite de hoje sobre o prazer com o cantor e compositor Ed Mota e a psicóloga e também bióloga Lídia Aratangi. Esta é uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nosso próximo bloco, que é o último, ele também continuará colocando para os nossos dialogadores as questões que nos são enviadas por fax ou telefone. E é possível fazê-lo, né, nesse tempo. O nosso fax é 011 3670 8473 e o nosso telefone é 011 864 7180. Toda a série Diálogos Impertinentes, tratando de temas como a dor, a morte, a utopia, o desejo, a liberdade, a ciência, o acaso, toda ela está disponível em fitas completas de vídeo, cada um dos programas com uma edição que permite que você possa ter prazer, né, na absorção de todo esse trabalho. E eles podem ser encomendados, essas fitas, pelo telefone 011 864 6816. Diálogos Impertinentes faz uma parada e vá à volta.